Glória a Deus. Meus irmãos, Ageu capítulo 2, do verso 1 até o verso 9, vamos ler essa palavra. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E você diz amém? Glória a Deus por esta palavra que enche o nosso coração nesta noite. Meus irmãos, Ageu, o capítulo 2 de Ageu, ele não é apenas um capítulo antigo, ele é um espelho do que a igreja vive nos dias atuais. O povo volta do exílio, você conhece a história, cheio de muitas expectativas, depois dos seus 70 anos naquele cativeiro, mas o que eles encontram ao retornar é apenas ruínas, é apenas o resto daquilo que sobrou de uma destruição. E diante desta cena, depois de gerado muita expectativa, e a realidade não ser coerente com aquilo que se esperava, você tem então um clima e um sentimento de frustração. O retorno é esse. Não só pessoas frustradas, mas também o ambiente era um ambiente de escassez. Não tem a glória de Salomão, não tem o ouro de Salomão. O que se tem é destruição e escassez. E diante de frustração e escassez, você tem o desânimo das pessoas que estão naquele lugar. E o templo aqui, que deveria ser, nesse contexto, prioridade, ele vai ficar parado às suas obras por 16 anos. 16 anos de obra parada. Não tinha motivação porque ela acabou, não tinha aquele brilho nos olhos de voltando para casa como saíram da Babilônia. O povo é um povo acomodado, e até que começa então, ou começou animado, até quem começou num tempo animado e com muita alegria, acabou desistindo diante daquele cenário. E por que eu digo que esse texto não é um texto antigo, e ele é um espelho dos dias que nós estamos vivendo? Porque hoje nós vemos literalmente o mesmo cenário. Quando a gente olha de forma geral, o que nós vemos? Pessoas cansadas. Até para dar um glória num culto como esse. De vez em quando sai um abrir de boca, glória a Deus. Mas é um glória a Deus cheio de sono. Pessoas cansadas. Gente desanimada. Gente frustrada com a obra de Deus. Investi tanto, me usaram e agora me jogaram fora. Frustração. Fiz tanto, dediquei tanto, investi tanto,
E o que é que eu me recebi, Tona? Desanimada, frustrada com a obra. Gente que está comparando o presente com o passado. Quando Esdras escreve isso aqui, Esdras diz que havia no capítulo 3, capítulo 4, havia um choro entre o povo, e o choro era um choro de grito, mas não dava para discernir. Porque enquanto que um grupo mais jovem, mais decente, estava feliz por estar retornando e começar uma obra, o grupo que tinha visto, o grupo antigo, que tinha visto a glória, o tempo de Salomão, que tinha vivido o seu tempo de glória, quando vê agora só o escombro, começa a chorar, gritar, de forma que não dava para discernir se o choro era de alegria ou o choro era de tristeza. Isso é uma coisa que mata a gente. E às vezes nos leva para a depressão. É a comparação com o passado. E esse povo está aqui, diante de um presente, mas vivendo uma comparação com os dias de glória que eles viveram. E o que acontece quando você vê o cenário? Nós ouvimos uma palavra na hora de oferta extraordinária, porque apesar de nós estarmos no mundo aparente, nós caminhamos por coisas invisíveis. E qual é a convicção que tem que encher o meu e o seu coração nessa noite? As coisas aparentes são temporárias, mas as coisas invisíveis são eternas. Por isso a percepção espiritual é tão necessária. E quando você vê alguém perdido, confuso, pode ter certeza que a vida espiritual dele não está bem, porque ele não enxerga mais, ele não caminha mais por fé e pelo invisível. E muitos aqui estavam achando que a glória tinha ido embora. Mas aí entra Ageu, chega esse profeta com uma palavra direta, uma palavra dura. E aqui escute o que eu vou dizer. A palavra de Ageu não é uma palavra para quem estava em pecado. Não, senhores. A mensagem de Ageu não é para uma geração, para pessoas que estão caídas em pecado, mas é para pessoas que estavam desanimadas. Era cansaço, era desânimo, era fadiga, era frustração, desânimo, literalmente desânimo. Esse era o contexto. E aí que se levanta uma voz profética, e ele vai dizer, através da palavra de Deus, Deus está dizendo: eu ainda estou aqui. A palavra de Deus na boca do profeta é: o meu espírito ainda permanece. A palavra é: a obra ainda não acabou. Não coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Não julgue o que Deus pode fazer na sua vida, apesar da aparência, apesar da destruição que você está vendo. O Deus que você serve é um Deus que tem glória, e Ele tem uma mensagem para o seu coração nesta noite. A glória que vem é maior. Esse texto é para a gente que está pensando que Deus terminou. Mas escute o que eu tenho de Deus para o seu coração nessa noite. Deus está apenas começando. E às vezes, para alcançar a rocha, como falei quarta-feira aqui, a palavra de alguém que cavou, não só cavou, mas cavou profundo. Cavou no texto grego é sujar as mãos, tirar o que está à sua frente, desorganizar, gerar um caos para fazer algo, para construir um fundamento. É ir mais fundo para chegar na rocha. Porque talvez as coisas desmoronaram porque você cavou, mas não cavou tão profundo. Talvez o que você está vivendo é resultado de alguém que não chegou até a profundidade. Talvez você nunca chegou na rocha, mas há um convite de Deus para você aqui nesta noite. Você precisa cavar, cavar, cavar até a rocha. E é lá que os fundamentos devem ser estabelecidos. Porque a diferença entre a casa que cai e a casa que permanece de pé não é a chuva, a tempestade, porque as duas sofreram isso. Mas a que estava firmada, fundada na rocha, permaneceu.
Oh glória! Quando nós olhamos para o passado, o que é que acontece? Nós perdemos a força. Observe o verso 3 desse texto do capítulo 2. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Essa expressão do profeta é de esquadrinhando o coração deles e deixando claro como é que eles estavam se movendo. Vocês estão comparando a glória desta casa agora aqui com aquela que vocês viviam. E qual é a conclusão que vocês chegaram? Isso aqui não é nada. Esse é o coração deles. A pergunta do profeta é para esquadrinhar, porque essa pergunta não é de Deus, essa pergunta é deles. Porque eles estão olhando para a situação e eles estão lembrando da casa que eles tinham. E o coração deles isso aqui não é nada. E acredito, o problema não era o templo. O problema não era a situação, o caos não era disso. O problema era a comparação. O texto diz isso. O mais velho, como eu disse, tinha visto o templo de Salomão, e era uma das construções mais impressionantes do mundo antigo. Você conhece os detalhes, não tenho tempo de me ater a isso. E aí o novo comparado ao antigo parecia na verdade um barracão. E isso não é um reflexo só de muro, de parede de templo. Isso era um reflexo do povo. E aos olhos deles, o que nós estamos vivendo agora não dá para comparar com aquilo que a gente viveu. E quando a comparação entrou, o desânimo tomou conta do coração. O desânimo é uma consequência disso. E hoje acontece a mesma coisa. Nós comparamos a nossa igreja com a igreja da infância, com a igreja de outros tempos. Nós comparamos os ministérios antigos com o ministério de hoje. A gente compara isso. Nós comparamos as nossas temporadas espirituais debaixo de grande poder. A gente compara o tempo que a gente estava orando e fogo descia do céu. Mas agora o que é que você tem? A única coisa que você tem é uma caverna, e você está dentro dela, e tem que um anjo alimentar você lá, porque nem para comer você tem coragem de levantar. Vocês sabiam disso? Que tem dias que nós estamos tão destruídos, que se Deus não enviar alguém para alimentar a gente nem come. Você não lê Bíblia, pastor Aguinaldo, você não ora, você não faz nada. Aí do nada você recebe aquela visita de alguém que chega lá e diz assim: meu amigo, e aí, como é que você está? Eu não vim trazer nenhuma revelação, eu não vim aqui dizer nada de não. Eu vim trazer uma palavra suave ao seu coração. Deus ainda não acabou o que Ele tinha planejado para você. Entenda que Deus é Deus de planos, Deus é Deus de projetos, Deus não é Deus de improviso, Deus não é Deus de eu acho e as coisas. Não, nem com Adão. Deu tudo errado com Adão. Você é que pensa. A gente compara o que a gente tinha agora com o que eu tenho. Pastor, eu tinha isso. Olha o que eu tenho agora. Nós comparamos até quem ficou com quem foi embora. Porque quem estava com você no seu ápice não vai estar com você dentro da caverna. Esquece. Caverna é um lugar que só tem você, e de vez em quando vão os morcegos visitar você lá. Existem situações que nós vivemos. Jó, escute, Jó está destruído. Espírito, fisicamente, financeiramente. Jó está destruído. E o texto diz, escute isso aqui, o texto diz que Jó, para se consolar, pegava caco de telhas, pedaços de telhas, vaso, para se coçar. E escute o que eu vou dizer para você. Por pior que fosse a situação de Jó, a situação do caco era pior.
E às vezes a gente está só o caco. Escute, às vezes nós estamos só o caco. Mesmo estando só o caco, Deus te usa ainda para consolar alguém ainda. Os jogos que Deus apresenta para a gente. E essa comparação vai gerando desânimo, tristeza. Porque toda comparação produz pelo menos 3 efeitos. O primeiro deles é paralisia. Quando você começa a comparar, a primeira coisa que acontece, paralisia de trabalho. Você sempre acha que o que você está fazendo não está bom o suficiente. Segunda coisa, quando nós começamos a cair na comparação, a comparação rouba a paixão do nosso coração. Se dedicar, por que me entregar? Por que fazer, pastor? Se nunca fica como antes. E terceiro, a comparação apaga a visão. Quando você fica olhando muito para trás, você deixa de enxergar o que Deus está fazendo agora. Deixa eu repetir isso aqui. Quando você fica olhando muito para trás, você deixa de ver o que Deus está fazendo agora. Você não consegue enxergar, até porque sua visão não está aqui. Você está pedindo para Deus, para que Deus restaure o que passou. Só que Deus quer construir algo diferente do passado. Eu sei, recomeço não é fácil para ninguém. Recomeço não é fácil para ninguém. Porque quando você começa do zero, tudo novo. Recomeço significa tudo que você projetou, tudo que você ergueu, tudo que você investiu tempo, ele foi por terra, caiu. E agora o que você tem é escombros. Alguém, por exemplo, que constrói um casamento, um relacionamento, está tudo dando certo, crescendo. Quando eles passam por um processo de crise, e eles se arrebenta, todo aquele casamento acaba. O recomeço, a retomada é diante de destruição. Quem sai de um casamento, diante de uma separação, por exemplo, sai destruído, sai rasgado. Não sei se você sabe isso, mas quando Efésios cita a expressão de Gênesis, se tornarão uma só carne, a expressão do grego é 2 sulfites colados, bem colados. Se você quiser entender o que a Bíblia está dizendo, o se tornarão uma só carne, faça esse teste. Colhe um sulfite, deixe lá e depois separe esses 2 sulfites para você ver. Você até consegue, mas sai só os pedaços, só os rasgos, feridas emocionais, feridas psicológicas, traumas. E aí só que você precisa recomeçar. E se você ficar comparando com o que você vivia, com o que você está agora, você tem um problema seríssimo. Porque Deus Israel chorava pelo templo antigo, mas Deus estava preparando um templo novo, que ia receber uma glória, mas não era uma glória, era o próprio Cristo que esse templo receberia. A glória passada é memória, mas a glória futura é uma promessa que Deus está fazendo, para algo extraordinário que está por vir. É lógico que diante dessa situação, Ageu está inspirado, cheio de Deus. Ele sabe que o cenário é diverso. E aí Deus vai dar uma orientação. Fala com eles. E Deus vai falar 3 vezes. Você sabe disso. A ideia no hebraico, quando a mensagem é transmitida 1, 2, 3 vezes, essa expressão Deus está dando ênfase para isso. Deus está querendo que você note isso. E por 3 vezes Deus diz: sejam fortes, e depois trabalhem. Diante da paralisia, Deus diz: sejam fortes e trabalhem. Sejam fortes e trabalhem. Deus não diz: sejam fortes e joguem no tigrinho. Não. Deus não diz: sejam fortes e joguem na Mega Sena. Não. Deus diz: trabalhem.
Qual é o problema de muita gente? Não quer trabalhar, irmãos. Não quer cavar poços. E por que Deus disse? Porque o desânimo destrói mais ministérios do que o pecado. Deixa eu repetir isso aqui para você pegar. O desânimo destrói mais ministérios do que o pecado. Tem gente aqui que não pecou, mas está desanimada, está botando o seu ministério em xeque, e o seu ministério está indo de água abaixo. E não é pecado, é desânimo. Você está apagado, frustrado, desanimado. E Deus está falando: seja forte e trabalhe. Quem é que mandou você parar? E tem gente que canta: quem mandou recolher, largar a rede? Quem mandou você parar? Mas você está parado. Você cantou tantas vezes isso, agora você está parado. Quem é que mandou você parar? Foi o pastor? Então foi o pastor que te chamou? Quem é que mandou você parar? Foi seu marido? Então foi seu marido que te chamou? Quem é que mandou você parar? Foi sua esposa? Então o seu chamado foi dado pela sua esposa? E o compromisso que você fez com Deus de servi-lo? Ou o fato de Deus ter morrido por você numa cruz não diz nada para você? O cansaço paralisa mais pessoas do que a oposição externa. O problema aqui, irmão, preste atenção. O cenário não é de pecado. O cenário até então aqui não é de perseguição externa. É gente desanimada. Gente desanimada. Cansei, pastor. Cansei de falar com ele. Cansei de falar com ela. Cansei. Não quero mais, estou desanimado. Parei. Aí Deus diz: seja forte. E por que Deus diz seja forte? Porque quando você olha para esse passado, e o passado que é gigante, ele vai enfraquecer o presente. A obra é grande demais para a gente fraca. Deixa eu repetir. A obra é grande demais para a gente fraca. Um povo parado precisava retomar. Mas temos promessa. Mas as promessas não substituem as responsabilidades. Mas Deus falou: mas se você não trabalhar, meu filho, esquece. Deus está dizendo: trabalhem. E Deus adiciona: por quê que vocês vão fazer isso? Porque eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Mas vai dar errado. Não, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Trabalhem, porque eu estou com vocês. Eu garanto a vitória. Eu garanto a colheita. Eu garanto o crescimento. Trabalhe, porque eu vou fazer. Comece a estudar, eu vou dar sabedoria, eu vou dar entendimento, eu vou abrir a porta. Comece a ler Bíblia, eu vou dar discernimento. Eu vou abrir, esquadrinhar as revelações. E eu vou usar a sua vida. Comece a trabalhar, porque eu estou com vocês. Ei, igreja de Cristo, nesta noite, Deus está dizendo a esta igreja: eu estou com vocês. E isso basta, isso basta, isso basta. Aleluia. Deus não está eliminando o trabalho, querido irmão. Deus está dando sentido ao trabalho. Mas saiu muita gente, pastor. Seja forte apesar daqueles que foram embora. Seja forte. Mas não deu certo. Deus está dizendo: seja forte apesar daquilo que não deu certo. Mas é muito grande a obra. Seja forte apesar do tamanho da obra. Não vi resultado, apesar dos resultados que não vieram. Seja forte apesar de não ver os resultados rápidos. Mas não estou sentindo nada. Trabalhe mesmo quando você não está sentindo nada. Trabalhe. Eu não sei se você sabe disso. Você fica um dia jejuando, às vezes 2, às vezes 3, tremendo, boca seca, a mente lenta, o sistema nervoso alterado. No primeiro, segundo dia tem uma hipoglicose, no terceiro já não tem nada de glicose. Seu corpo entendeu o que está acontecendo.
e você não sente nada. Às vezes você tira 3, 4 horas, 5 horas de oração e não sente nada, não sente nada. E esse é o motivo porque muita gente não ora. Porque ele vai para as primeiras horas de oração, ele quer sentir alguma coisa, tem que ter um momento, aparece um anjo aqui, não aparece nada. Alguém se propôs, eu vou orar, vou buscar. Demorou 21 dias para um anjo aparecer. E não é, a Daniel entrou numa campanha de 21 dias. Não, senhores, é porque com 21 dias o anjo apareceu. Se não aparecesse com 21 dias, ele ficaria 30, 40, 50, estaria orando lá. Porque sabe qual é a diferença de Daniel? É que ele entra na presença de Deus. Não é como eu e você com essa pressa. Entra aqui e já quer sair. Eu não sei se você fica feliz, mas sabe aquela pessoa que vai visitar você ou conversa com você e fica o tempo todo no celular? Eu não sei se você se incomoda, eu me incomodo. Eu tenho a sensação que a pessoa não está nem aí porque eu estou falando. Então a pessoa não está ali. E Deus está te convidando a entrar na presença dEle. Não estou sentindo nada. Trabalhe mesmo quando você não está sentindo nada. Quando vier o ânimo, escute que eu vou te dizer, o ânimo não vai vir. Comece a trabalhar mesmo desanimado, irmão. Porque na hora que você se movimentar, começar a fazer, as coisas vão acontecer. Você vai vendo Deus agir, Deus agir, Deus agir. Pastor, na Bíblia, quando é que vem o ânimo? O ânimo vem depois de obediência na Bíblia. Vou repetir. Na Bíblia, ânimo vem depois de obediência. Não estou vendo nada, trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas segundo a tua palavra, estou cansado, estou arrebentado, estou sem condição, estou frustrado, porque tudo que eu fiz não deu resultado, tudo que eu fiz não veio o que eu esperava, mas o Senhor falou, segundo a tua palavra eu vou. Se Deus mandou fazer, mesmo desanimado, se posicione, porque Deus está mandando ânimo aí, ânimo aí, ânimo aí. Se você visse o que Deus já viu, o tamanho, a quantidade de peixe que Deus tem para mover através da sua vida. Oh, aleluia. Deixa eu te dar um aviso. A mesma. Você tem ouvido Deus? Deus falou para trabalhar. A mesma mão que mandou você trabalhar é a mão que vai sustentar. É a mesma mão, é a mesma mão. Eles estão morrendo de medo. Estão ouvindo o profeta falar. E Deus está falando da contrapartida deles. Se animem, trabalhem. Só que diante disso, esse povo está olhando a profecia, olhando o profeta, o que Deus está falando. Aí Deus vai dizer assim: eu vou fazer alguma coisa nisso aí. Agora eu vou revelar a minha parte. E aí o profeta no capítulo 2, versículos 6 e 7. A glória vai vir, escuta isso aqui. A glória vai vir. Só que antes da glória vir, Deus abalou tudo. No contexto, política, nações, impérios, prioridade, estrutura, até a comodidade do povo. Deus traz um abalo no contexto deles. E hoje, pastor Abraão, a religiosidade vazia, Deus está mexendo e abalando. Quem não é de verdade está aparecendo aí. E quando a igreja não denuncia, o fuxico gosta, faz a parte dele. Para quem gosta de fuxico aí, é um bom canal para você seguir. Tradição sem vida espiritual, Deus está abalando. Que isso é muito bom, tradição, mas vida espiritual, vida de intimidade não tem. Orgulho ministerial, balançou tudo, ficou só cinza. Na hora que o abalo veio, e Deus abala mesmo. Vaidade de plataforma, gente acomodada espiritualmente, e Deus está dizendo: eu vou tremer, eu vou abalar. Liderança que não chora mais, não quebranta mais, não busca mais, está dizendo: eu vou abalar.
Crente que não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso do casamento, não tem compromisso da família, não tem compromisso do trabalho. Deus está dizendo: eu vou mexer e eu vou abalar. E o abalo de Deus, escute, o abalo de Deus não é para destruir, porque já está tudo quebrado mesmo. Destruir é o que você está vivendo, a destruição. O abalo de Deus é purificação. Deus mexe na estrutura só para purificar você. Tem muito problema que precisa ser resolvido aí. Senhor, manda um avivamento. Só que avivamento só chega onde Deus abalou o que precisava sair, cair. E aí você não entende porque algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Porque Deus quer fazer uma coisa nova. Porque antes de Deus encher de... Eu disse quarta-feira, não dá para encher um copo cheio. Esse copo cheio aqui não tem como enchê-lo. Assim como não dá para encher alguém que é cheio de soberba, de orgulho, de ira, de ódio, de mágoa. Aliás, má água é uma água suja. Só que você que nasceu de novo, você não tem mágoa. Você tem uma água regeneradora, uma água do Espírito que flui dentro de você. Quando você abre a boca, sai vida da sua palavra. Quando você abre a boca, as pessoas são edificadas. Quando você abre a boca, é cura que sai, é milagre, é restauração. Porque o que flui de você é água, é água, é água. É o Espírito que flui de você. Não dá para conversar com alguém cheio de mágoa. Se você conversar com alguém cheio de mágoa, ele vai criticar, vai reclamar, vai falar mal, cita um, cita outro, culpa terceiro, mas na verdade não é externo o seu problema. O seu problema é interno, é o que está dentro de você, essa água. E o Espírito Santo de Deus quer esvaziar você. Ele está mexendo com você, mexendo com a estrutura para purificar você. Antes de encher da glória, ele tem que esvaziar aquilo que é humano. Antes de Deus levantar você, antes de Deus levantar algo, precisa derrubar os ídolos. E é o que ele faz. E aí Ageu diz: então virá o desejado das nações. Aleluia. Deus estava dizendo: eu estou abalando tudo para trazer ao centro o Jesus, porque a glória vai ser dele. Agora não vai ser você, agora não vai ser eu, agora vai ser a glória de Cristo. Quem olha de fora diz: ah, não dá nada para esse aí, não tem beleza. Mas é o Cristo, é a glória que está ali. Oh, aleluia. Aleluia. O versículo 9, a grande promessa diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Eu vou repetir: a glória desta última casa será maior da primeira. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Oh, glória. Vai ser maior, vai ser maior. Deus está dizendo: vai ser maior. Eu estou profetizando aqui: vai ser maior. Mas como, pastor? O segundo templo era menor, é mais pobre, não tem ouro, não tem luxo. A resposta é simples. O templo de Salomão recebeu ouro, mas o templo novo recebeu o próprio Cristo. Não é arquitetura, não é externo, não é performance, não. A glória agora não é estética, aleluia. É Cristo entrando, é Cristo tendo acesso, é Cristo revelando, é Cristo usando, é Cristo sendo glorificado, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Oh, aleluia. Pode até parecer uma igreja menor, pequenininha, mas o Deus não diminuiu. Pode até parecer mais simples, mas a presença continua sendo diferencial. Aleluia.
Não é o que temos, irmão, escute. Não tem a ver com um banco, com um púlpito, microfone, som, não. Tem a ver com a presença daquele que está no meio da sua igreja. E ele passeia no meio dos catiçais, ele caminha no meio da igreja, ele visita crente, ele enche crente daqui, renova crente dali, aleluia. Ele usa, levanta, exalta, ele cura, ele levanta, irmão. Quem está batido, desanimado, quem precisa de uma alegria, ele é alegria. Quem precisa de cura, ele é uma cura. Precisa de milagre, ele é um milagre. Eu estou desanimado, ele é o ânimo. Ele é o ânimo. Ele está andando aqui, está andando aqui. Ele passeia no meio da sua igreja. A igreja é dele, ele comprou a igreja. Ele passeia, ele visita lares, ele visita casas, ele visita, ele entra nas recâmaras e diz: meu filho, a minha presença está aqui, a minha presença está aqui, a minha presença está aqui. Uriquitia Baia, aleluia. Alguém está olhando para o passado, mas Deus diz: lá tinha ouro, lá tinha aquela glória, lá você era destaque, lá você aparecia. Agora é eu, a minha glória. Agora não tem espaço para o eu, não tem espaço para o homem. O que tem é o Cristo, é o Cristo, é o Cristo, é o Cristo, é o Cristo. Oremanchuriqueia maia calabasho. O maior não está atrás de nós, o maior está na frente. Não é o que ele fez, não é o que você viveu, é o que ele vai fazer e o que você vai viver. Está à frente, está à frente. Deus está dizendo: neste lugar eu darei a paz. E paz aqui é shalom. Paz aqui, Deus está dizendo: eu vou dar plenitude para vocês, eu vou dar ordem para vocês, eu vou dar restauração. Vai ter cura, vai ter alinhamento, vai fazer sentido, aleluia. Paz não é ausência de problemas, mas é a presença de Deus na casa, a presença de Deus na casa. Hoje a igreja está cheia desta glória. Os cansados serão restaurados, os feridos serão curados. Tem gente exausta, mas a presença está aqui. Tem gente com ansiedade aqui, a presença chegou. Nós estamos divididos, mas a presença está aqui para gerar unidade. Vozes de conflito, a presença chegou. Deus diz: vai acabar essa guerra, vai acabar essa divisão, vai acabar essa fala contrária, vai acabar a resistência. Eu estou vindo com paz, 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 paz no meio da minha igreja. Neste lugar darei a paz. Não é no governo, não é na estrutura, não é no cenário, mas é na minha casa, diz o Senhor. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Eu preciso ministrar essa palavra no seu espírito. Parem de olhar para o passado, diz o Senhor, aleluia. Mas olhem para a promessa que eu fiz para esta casa, aleluia. Passado é referência, não é destino. Sejam fortes, está ferido, mas seja forte. Deus ainda está contigo. Trabalhe, igreja. A obra que Deus começou, ela vai terminar. Ele vai terminar. Aleluia, aceite esse abalo, porque Deus está alinhando tudo só para Cristo aparecer nessa situação. Você está achando que é prova, dificuldade? Não, Deus está abalando para que Ele apareça, Ele apareça. Creia na promessa de Deus. A glória que vem será maior do que a glória que passou. É uma noite de restauração. Você sabe que Deus falou com você. Eu não vou nem te chamar, mas se você quiser vir aqui, eu quero orar por você. Deus está te renovando hoje. Deus está te colocando numa posição hoje e está dizendo: seja forte e trabalhe. Seja forte e trabalhe. Seja forte e trabalhe, porque eu estou com você. Eu vou fazer esta obra. Venha, venha, oh aleluia.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí mesmo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga mais uma vez: tem uma glória aqui nessa casa. Tem uma glória aqui nessa casa. Tem uma glória aqui nessa casa. Deus está te levantando com força. É com força, é com força. Deus manda eu te dizer: Deus está te levantando, mas é com força que Ele está fazendo isso. Oh! Quem te viu lá atrás vai ver que você vai se tornar irreconhecível. Ai, ai, ai. Não é mais ouro. Não é estrutura. Não é mais aparência. Agora é essência. Deus está dizendo: a minha essência vem. A minha essência. Porque eu vou dominar, eu vou governar, eu vou agir, eu vou agir. Glória a Ele, a glória a Ele. Se quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Se quiser chorar, pode chorar. Você está na presença do grande. Você está na presença do Altíssimo. Ai, meu Deus, olha aí, Manair. Olha aí, irmãs. Está valendo a pena orar. Essa igreja está orando. Essa igreja está se posicionando. E Deus está dizendo: vou mandar uma glória, vou mandar uma glória. Vou renovar os meus obreiros. Vou renovar os meus jovens. Vou renovar, vou renovar. Vou fazer. Para sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Ai, meu Deus, Ele vai na profundidade. Está tocando na alma. Sondáveis e juízos e os seus caminhos. Quão profunda é, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Ele é o Deus que sonda, Ele é o Deus que conhece, Ele é o Deus que vai na estrutura e te diz: eu estou contigo. Eu sou Deus que restauro, que animo, que levanto, que uso para a minha glória, para a minha glória, para a minha glória, para a minha glória, diz o Senhor. É para quem crê, é para quem crê, é para quem crê, é para quem crê. Jesus já vai batizar, Jesus vai renovar, vai arrancar, vai sarar na alma, na alma. Se prepare para fluir, para fluir, para fluir. A Ele glória, a Ele glória. Meu Deus, a Ele é glória, a Ele é glória. Glória a Deus. Estenda suas mãos em sinal de receber o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus. A igreja de Deus diz amém, amém e amém. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor Jesus a todos.